Fala, galera do Zona de Progressão, podcast, Sargento Carol Baer na área e do meu lado, rosto e host desse podcast, Carlos Lobac. Fala pessoal, ó, hoje eu já vou adiantar aqui que eu tô muito animado, porque é um tema assim que eu gosto muito, a Carol sabe, e tenho muitas perguntas para te fazer. Seja muito bem-vinda, Camila. Apresenta aí a nossa convidada, Cara, Carol. não, eu vou deixar ela se apresentar, porque eu costumo brincar que ela é minha Barbie policial. Então, quem já me acompanha no Sargento Carol Baer vai saber. Mas, Camila, quem é a tal da Camila? Fala aí. Que isso, hein? Que responsa, assim, do nada. Bom, primeiro, muito obrigada, é uma satisfação estar aqui. Tanto tempo conhecendo à distância e a gente poder Sim. estar junto num momento como esse é muito bom, porque é algo que a gente sempre conversou sobre agregar na vida das pessoas. Então, estar nos encontrando e tornar isso algo produtivo é fantástico. Muito obrigada pela oportunidade, valeu todos vocês que estão aí. E, bom, Camila, vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou uma mistura de um monte de coisa louca da minha história inteira, mas eu sou mãe, esposa policial e há algum tempo tenho ajudado as pessoas a conquistarem o lado de cá. Eu acredito muito no poder da ação, no poder da gente fazer aquilo que nós temos condições de fazer. E eu brinco que se você não puxa saco nem tapete, é o estudo que vai te levar para frente. E é isso que eu tento fazer sempre, é mostrar que é o caminho do estudo, equilibrado com tudo, porque o mundo não vai parar para a gente, o mundo não vai se tornar um lugar legal, um lugar mais bonito, porque a gente quer conquistar alguma coisa. Mas eu baseio tudo que eu faço em alguns pilares e eu acho que isso é capaz de transformar a gente. Então, sou alguém que venceu pelo esforço. Acho que o esforço é o melhor que a gente tem para fazer nessa vida, mas a gente não pode se esquecer de onde a gente veio, dos sonhos que a gente tem. Eu sou uma eterna sonhadora e, bom, vamos conversando que a gente vai conseguir mostrar um pouco Eu acho que tu mais. foi bem modesta, né? Como eu falei, gente, ela é minha Barbie policial. Então é crossfiteira, é mãe, é realmente esposa, é exemplo pra gente de fé. Faz cardio de manhã cedo, fazendo devocional. A mulher é braba demais. Mas Camila, vamos lá. Hoje, né, te vem aí no @camila.kinderé. Quem não tá seguindo também, já vai, ó, quando acabar esse episódio, vai lá, já segue ela. Camila, como é que surgiu a Camila concursada? Tipo, vou vencer através de concurso. Você sempre quis ser concursada? Você queria ser advogada, né? Já dando spoiler, que eu sei que você é formada em Uhum. direito. Ou não? Como é que surgiu isso? De onde surgiu essa fome de vencer através de concurso público? Bom, o primeiro concurso que eu fiz, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Foi concurso pro Colégio Militar. Tomei um pau. Eu costumo dizer que a inocência, né, a ignorância é uma grande virtude. Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. Cheguei lá, tomei uma ré daquelas. Eu gosto muito de uma frase do Evandro Guedes que ele fala: eu tomei um pau de perder o caminho de casa. Foi isso que aconteceu comigo. Eu saí do colégio, aquele colégio enorme, Colégio Militar de Brasília, não sabia nem para onde eu estava indo. E a partir dali eu entendi que algumas coisas funcionavam diferente, né? Entendi que tinha gente que era inteligente pra caramba, que eu não tinha a menor ideia do que estava se passando ali. E comecei a me dedicar mais. Depois de algum tempo, não por coincidência, eu passei a ser aluna do Colégio Militar de Brasília. E naquele momento ali já foi o ponto onde eu precisei me esforçar mais. Comecei a entender, olhar para o lado e falar, cara, essa galera aqui é muito boa e eu preciso fazer alguma coisa para conseguir me equiparar. E daí comecei a me dedicar mais a estudar, comecei a tornar do estudo, não sei se um hobby ou uma obsessão, sei lá, mas eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu me vi naquele contexto, comecei a estudar para o vestibular e desenvolvi uma doença autoimune. Na época, ninguém imaginava que aquilo poderia ter um fundo emocional. Eu virei um ratinho de pesquisa de um monte de universidade, porque ninguém descobriu o que era. Anos depois, eu descobri que aquilo era um efeito emocional de toda aquela sobrecarga de estudo que eu tive. E nesse ponto, meus pais falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos te matricular numa faculdade particular. E para você poder fazer seu curso e tal, eu queria fazer direito, porque eu tinha aquela coisa, aquele desejo enorme, aquela sede de justiça, que sei lá de onde veio. E comecei a fazer a faculdade, né? Me senti ali. Me senti sim abalada por ter abandonado aquilo que para mim era um sonho naquele momento, fazer uma universidade pública e tal. Mas do dia para noite, todas as feridas que eu tinha no corpo passaram e eu entendi um pouco que o estudo estava mexendo comigo além do que eu conseguia enxergar.
fiz minha faculdade no meio do caminho, fui seduzida por tribunais superiores e cafezinhos em xícaras douradas. E comecei a trabalhar em escritórios de advocacia. Comecei muito nova ainda da faculdade. Comecei a trabalhar em escritórios de advocacia. E achei aquilo incrível, porque era um lugar onde eu podia falar. Falo mais que mulher da cobra. Então, era um lugar onde eu podia falar, eu conseguia expressar minhas ideias, conseguia criar uma linha de raciocínio e convencer as pessoas daquilo. Eu gostava bastante daquilo. E fui ficando. Fui ficando até que chegou um ponto que eu percebi que o quanto eu trabalhava era incompatível com o estilo de vida que eu queria ter. Né? Você citou a minha parte, sou cristã, tenho a fé como um grande pilar da minha vida. E eu queria, pô, a gente nasce, cresce, cria família, reproduz, morre, e eu percebia que aquela rotina não era compatível. Além disso, tomei aí umas demissões no meio do caminho, juntei tudo que eu tinha, entreguei num cursinho e comecei a estudar para concurso. E para mim não tinha dúvida, era carreira policial, era o que mais, era o que estava perto do que eu queria, era algo que eu planejava quando eu entrei na faculdade, antes de ser seduzida ali E estava por alinhado com tudo. o teu senso de justiça, né? Com certeza, estava muito alinhado com a forma como eu sou, né? E aí eu falei, bom, esse é o caminho. Então, comecei a estudar e aí o primeiro concurso que eu fiz foi o concurso da PMDF aqui em 2013. E foi um concurso que eu Antigona, eu tava fiz... entrando na EAR também em Olha aí, mas 2013, você ó. tinha, mas Nossos tava bem destinos sempre novinha. cruzados. E aí eu fui fazer essa prova e falei, cara, é lógico que eu vou passar. Pô, a galera da educação física, que não tem nada a ver com direito, chega lá e passa, eu não vou passar? Tomei outra ré, padrão Evandro Guedes. Alô você, como diz Daquele Evandro. jeito. E aí voltei pra casa e falei, cara, agora ferrou, porque eu tô desempregada, não tenho um puto furado, não tenho como resolver minha vida, o que que eu vou fazer? Eu falei, é só estudar mesmo. E aí passei por todo esse processo de reprovação, de juntar os cacos, de eu não tinha equilíbrio emocional nenhum para lidar com isso. Eu me lembro até hoje que eu fiz uma prova depois dessa. Até hoje eu tô devendo ponto no CESP. Se tiver um SPC do CESP, eu tô devendo ponto lá até hoje. Porque eu não zerei a prova, eu negativei. E eu cheguei em casa, quando eu tava do meio para frente da correção, eu rasguei a prova inteira. Então, assim, equilíbrio zero Você para respondeu aquilo. todas as questões. Não respondi todas, imagina se tivesse. Aí teria muito SPC pior ainda. Mas, Gente, só assim, foi explicando pra muito quem não sabe, é mal. porque a CESP, né, ela é muito conhecida por ser uma das piores bancas de concurso público do Brasil, porque a cada uma errada você anula uma certa Justo. sua. E aí, eu me lembro que eu fiz, tipo, -15 em uma prova. Então, assim, fiquei extremamente chateada, mas o que que eu ia fazer com aquilo, né? Porque não tinha como voltar. É aquele lance dos barcos queimados. Não tinha ponte, não tinha barco, não tinha para onde voltar. E aí, comecei nesse processo de estudos e no meio do caminho eu descobri que tudo isso que eu vivia tinha algo que precisava ser ajustado e que poderia tornar o meu estudo muito mais leve. Então, aquilo que era uma compulsão passou a ser um estilo de vida. Eu comecei a olhar em volta e falar, cara, o que que eu faço que não se ajusta àquilo que eu quero? Assim como eu fiz na época da advocacia, bom, isso aqui não se ajusta ao que eu quero lá no meu futuro. Eu comecei a olhar e perceber que se eu levo uma vida que não tem uma rotina equilibrada, então eu não consigo render nos estudos. Se eu não pratico atividade física, eu não consigo fazer o meu cérebro funcionar bem. Se eu não alimento bem, a atividade física não vai bem e estava tudo concatenado, aquele lance das peças de dominó, né? Você derruba e faz uma força enorme lá no final, porque todas estão alinhadas. E eu comecei a observar todos esses pontos e perceber que quanto mais eu ajustava o que estava em volta do estudo, melhor o meu estudo fluía. E assim, depois de aproximadamente uns 11 meses, eu consegui as primeiras aprovações mais significativas. Nesse meio tempo, eu passei em 2 concursos que não eram o meu objetivo. Passei no concurso da Caixa, né? Todo mundo passa no concurso de banco, então fiz um concurso de banco também. Você que está aí, que não quer fazer um concurso de banco, faça, pelo menos para você sentir o prazer da aprovação. Passei no concurso de banco, passei num outro concurso daqui do DF também. E aí, passei mais pro final nesses, mas depois desses 11 meses, 13 meses aí, mais ou menos, eu fiz 3 aprovações nas primeiras colocações. O concurso que eu tô hoje teve 60 mil inscritos e eu fiquei em 19ª na colocação final. Então, eu entendi que a gente consegue, sim, passar de um ponto muito ruim
para um ponto muito bom, desde que a gente tenha uma boa forma de fazer isso, que a gente agregue tudo que está em volta e que a gente também não desista, né? Porque se fosse para desistir, eu tava lá tentando Desde os pagar 11 meus anos você pontos. poderia ter desistido, Poderia né? ter desistido lá atrás, né? Exatamente. E eu vejo muito como as coisas se encaixam, né? Quando eu olho para trás, eu penso, pô, não dá pra gente pensar lá na frente sem ligar os pontos lá atrás. Então, quando eu ligo os pontos lá atrás, eu vejo, poxa, eu passei por tantas coisas. Nesse meio tempo, eu fiz a minha prova da OAB, fiz sem pretensão nenhuma, porque era a primeira prova que a gente poderia fazer ainda antes de se formar. Passei de primeira nessa loucura toda de trabalhar em escritório e tal. Então, assim, eu percebo que é tudo um processo e a gente não pode mesmo se deixar abalar pelo que a gente viveu lá atrás. A gente tem que entender tudo isso como uma forma de crescer, né? Cometer erros novos. Eu gosto muito de frases, tá? Então, eu gosto de dizer que a gente precisa cometer erros novos. Todo mundo tem permissão de errar, desde que a gente cometa erros novos e aprenda com aqueles que a gente já cometeu lá atrás. A mulher é uma máquina, né, cara? Vai, não, Eu já- vai eu- você, eu vai anotei lá, você. várias que- coisas Ela é uma aqui. máquina, vai. Eu sei que Um você dos tá pontos- gostando, mentor, só vai. Um dos pontos, assim, que eu vejo que é mais importante para você passar em um concurso, independente do resultado inicial, é o que você traz daquele aprendizado, né? Isso você, Sim. desde os 11 anos, já parece uma característica meio que inata sua, né? Você foi lá, tomou pau, mas você refletiu sobre que, pô, existe alguma coisa que eu não sei. Sim. Existe uma galera que tá muito à frente de mim. O que que é? Né? E você falou também, Camila, a respeito de uma coisa que eu sempre pensei, assim. Eu sempre gostei de saber, Uhum. mas eu não gostava de estudar. Sim. Eu tinha, assim, eu gostava de sentar e começar a falar sobre vários assuntos, mas o estudar, para mim, era doloroso, né? Até que eu entendi uma forma correta de estudar, que me trazia resultado. E aí, aquele estudar já não era eu unir os dois prazeres, né? O Sim. de saber com o processo de aprender, né? Que eu acho que acabou que você acabou trilhando isso também, né? Porque quando você tomou pau aos 11 anos e depois nos outros concursos, e ainda teve a tua doença autoimune, né? Então teve todo esse processo de, pô, eu tô fazendo alguma coisa que não tá gerando resultado, não é eficiente, né? Sim. E eu vejo assim que naquela época, pô, era muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação. Hoje a gente tem concursos muito mais difíceis, com certeza. A gente não tem como questionar isso. Com certeza a tua prova foi muito mais fácil que as de hoje. Quando a gente pensa isso em termos de conteúdo. Mas, pô, o acesso ao conteúdo era muito mais difícil. Eu me lembro até hoje que eu entreguei a minha rescisão inteira, era quase 10 mil reais. Há mais de 10 anos. Hoje em dia você consegue comprar material muito acessível, você consegue estudar 100% de graça em alguns lugares, né? Lógico que você vai trocar o seu tempo por uma facilidade que as pessoas estão te entregando. Estou te entregando tudo organizadinho, estou te entregando no padrão, mas se você não tiver condição, dá para fazer também. E eu vejo que às vezes a gente se esconde nessa de, tive uma falha. Não, então não gosto de determinada matéria, então não vou fazer. Tive uma falha que não vou fazer. Não. E que tal se a gente sentar, se a gente viver o luto, né? Qual é a grande sacada disso tudo? Errar todo mundo vai, falhar a gente vai. A regra no estudo é reprovar. A Sim. regra não é passar. Sim. Mas o que a gente tira de bom? Então, o que a gente tira todos os dias? E é isso que vai forjando a gente, é isso que vai criando essa casca e ensinando como que a gente realmente consegue alcançar, né? Porque para ninguém é fácil. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que ninguém se arrepende. A quem saia, a quem mude de carreira, a quem faça uma infinidade de coisas, a quem associe, mas ninguém se arrepende. Eu nunca vi ninguém sentar aqui e falar, cara, eu passei 10 anos que seja estudando para um concurso, e aí? Não, e aí no final eu me arrependi, porque eu cheguei lá, era muito ruim, não tinha ninguém para me demitir na segunda-feira, eu não tomava esculacho de gente pior que eu e tinha que ficar calado, sabe? Não tem. É o caminho que a gente tem hoje, né? Durante a pandemia, fiquei recebendo salário todo dia, primeiro a último, exatamente. muito difícil, sabe? Nossa, horrível. É isso, né? Ninguém volta, pô. Oh. Você pode sair, você Pode pode associar, empreender. você pode criar um monte de coisa. Só que ter um porto seguro, principalmente se você veio de um lugar onde ninguém nunca te deu nada de mão beijada, porra, é o caminho que tem. É isso aí, a gente não é herdeiro, né? Não nascemos herdeiro. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando muito, tipo, eu gosto muito do Jojo, acho que você também. E ele fala, né, 99% das pessoas começam, aí
10% das pessoas terminam o caminho, e é isso que a gente tá falando aqui, né? Eu fui uma das 10% também, tinha 10 quilos a mais, tive que perder pra poder passar em TAF, você teve seus desafios e tal. E a gente tá no mês da mulher, né? Tô até aqui ó, com a camisa da Operação Mulheres de Farda, você que está vendo esse episódio, dia 27 de março, lá no meu perfil, a gente vai ter o dia realmente da Operação Mulheres de Farda, então acompanha lá que você vai saber. Não vai ter nada para os homens, Carol. Depois, porque é o mês Olha, da mulher, tá? Dá licença. Acompanhar essas mulheres da Operação Isso Mulheres de aí. Farda. Então, a gente tá no mês da mulher. Camila, eu tive, daqui a pouco eu falo um pouco disso, eu tive alguns percalços que eu acho que, por ser mulher, assim, dificultou, mas na verdade usei como combustível. Você, durante todo esse teu caminho, o que que tu enxerga que, assim, pô, tive que ser 2 vezes melhor por ser mulher? Bom, vamos. É, A gente pode é falar. pra fazer chorar. A gente pode falar. Cara, o que eu penso é que, assim, eu sempre falo isso, eu fui instrutora no último curso de formação da minha instituição, e eu falava assim, olha, você pode ser boa o quanto for, a gente entra devendo. Isso não é vitimismo. Eu não Fiquei tenho, arrepiada, tá? não Porque tenho é real. motivo nenhum É pra me real. fazer de vítima, mas o grande ponto é, você erra, porra, irmão, faz esse negócio direito, uma mulher errar, tinha que ser mulher. Tinha que ser fém. Então, assim, a gente enfrenta coisas que são desnecessárias, mas eu acho que também são responsáveis por permitir que a gente tenha essa habilidade. O que eu vejo muito? Eu vejo 2 cenários. Eu vejo um cenário onde a mulher se omite porque ela não vê essas portas abertas. E vejo um cenário onde a mulher se descaracteriza. E os 2 cenários são muito tristes. E eu, como nunca fui a que me omiti, eu fui essa que se descaracterizou. Então, há algum tempo, eu achava que se eu estivesse aqui, por exemplo, eu sou policial, eu não posso estar Tá com a minha bonita. unha pintada. Não, porque vão me olhar e vai parecer que que eu sou mais frágil. O que quero Eu seduzir tive- alguém, né? Eu tive muito isso. Eu tive muito essa parte de me descaracterizar para tentar me impor E se em um enquadrar. lugar que não tem. Esse lugar não existe. Porque uma coisa que eu aprendi com o tempo é: eu nunca vou me equiparar a um homem neste ambiente. Por quê? Porque eu não vou. Porque não existe isso. Nós somos biologicamente diferentes. E nunca vai acontecer. Eu nunca vou ter a tua força. Eu não vou ter a habilidade para fazer algumas coisas que você faz. Mas, por outro lado, enquanto eu tento me equiparar, eu também perco o meu lugar de mulher. Então, exige uma maturidade muito grande. Eu sei que quando a gente ingressa nesse meio, a gente descalibra total. E aí eu acho que não falo só pelas mulheres também. Todo mundo que entra para o sistema, eu acho que eu posso dizer o sistema de um modo geral, o militarismo, polícia. Enfim, é uma instituição à parte, é um lugar à parte que a gente não está acostumado. E todo mundo que ingressa nesse lugar enfrenta uma mudança de estilo de vida, uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque a gente precisa enrustecer. Isso é normal. A gente precisa disso. Então, a gente vai enfrentar coisas que a gente não lida no dia a dia. Mas existe aquele ponto que a gente tem que equilibrar de novo, porque não dá pra gente chegar em casa e gritar igual a gente grita na rua. Não dá pra gente chegar em casa e conversar com as outras pessoas do mesmo jeito que a gente está fazendo ali na rua, na nossa atividade. E quando a gente equilibra, é o ponto que nós, mulheres, nos perdemos. Porque aí a gente percebe, pô, eu não posso continuar falando grosso desse jeito, mas quem sou eu agora? E esse é um momento que eu acho que a gente sofre muito até conseguir chegar nesse equilíbrio. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com mulheres que estão entrando para o sistema, seja ele militar, seja a polícia, seja o que for, mas que é um sistema diferente do normal, eu digo, não se perca. Se eu puder dizer só uma coisa, eu digo, não se perca. Tudo que você tiver que fazer, você vai conseguir, cara. Porque mulher é um bicho ruim. Se quiser... Sangra 7 dias e não morre, pô? O que a Então, gente não assim, passa? A gente tem uma capacidade de resistência absurda. Eu me lembro, eu tenho um filho e ele nasceu de parto normal. E aí, eu me lembro, eu passei 30 e tantas horas em trabalho de parto. E eu me lembro que no dia seguinte eu falei com a médica assim, eu falei, cara, eu tinha a sensação às vezes que eu apagava. Aí ela falou, então, você não teve a sensação. A verdade é que você apagou. Mas por que isso acontece? Ela falou, porque existe um limiar de dor. Se a gente passar dali, a gente literalmente morre de dor. Então, o seu corpo apaga, porque você está no Mecanismo de extremo, defesa, né? você tá no extremo da dor. Então, assim,
Se a gente consegue chegar no limite da nossa dor, não existe nada que a gente não faça. E é tanto que a Que é gente bem vê... equiparado a um homem gripado, né? É quase a mesma coisa. Quase a Uma mesma febre, dor, né? Carlos. É quase... É gripado sem febre. Se tiver febre, já Aí, piora. aí apaga. Piora. E aí eu penso, eu falo, cara, se a gente consegue fazer isso, não tem o que a gente não faça. E é tanto que se você olhar em cursos, normalmente a mulher, ela demora muito pra desistir. Essa que quer, né? Eu não tô falando aquela que tá fora do padrão É. e que entra ali de comprou o ingresso pro filme errado, mas a pessoa que tem um pouco de consciência, ela tem uma resistência muito maior. Por quê? Porque a gente tá acostumado com isso, cara. Querendo ou não, a gente passou a vida inteira lidando com essas coisas. Sim. Mas por ser mulher, a gente já enfrenta. Então a gente tem que estar sempre mais atenta. E é por isso que eu acho que a gente precisa ter o coração muito mais treinável, o que é difícil no ambiente feminino, porque tem esse lance da vaidade. Não dá pra gente passar o pano, enfim, mas tem o lance da vaidade, tem o lance da comparação, tem tudo isso. Então, assim, é difícil você encontrar alguém que você conheceu de longe, que faz E que é tua mais ou menos parceira. a mesma coisa que você e que você quer o sucesso da pessoa a troco de nada. Exige muita maturidade. E normalmente a gente ingressa mais novinha, então é aquele negócio, ela tá com o cabelo mais bonito, tá isso, tá aquilo. Então a gente já enfrenta isso. E, obviamente, a gente sente muito nesse ambiente, por quê? Porque é um ambiente mais pesado, não é um ambiente tão acolhedor. Então, você tá apanhando dos dois lados, você não tem pra onde correr. É, isso aí. E até a gente fala, né? Você falou agora de apanhar. Lembra muito tatame, né? Eu hoje faço jiu-jitsu também, já praticou, faixa azul, etc. Uma vez jiu-jiteira sempre. Então, assim, são ambientes que a gente costuma falar que não eram pra gente. Não. Cara, não era pra mulher estar no tatame, não era pra mulher estar no quartel, mas a gente é bicha ruim, a gente vai lá. E lá no meu quartel, até um beijo pra quem você viu comigo em Anápolis, né? Hoje eu estou aqui em Brasília, bem pertinho, que pertinho. saudade do meu Goiás. Eles falavam assim, cara, não tem nada que a gente não carregue sozinho, que a Carol não carregue com o carrinho dela. Aí eu tinha um carrinho, aí tinha que colocar a bateria de 37 quilos no avião. Aí eu ia lá, pegava minha bateria, arrastava lá pro meu carrinho e ia lá. Excelente. Serelepe pimpona e trocava a bateria sozinha. Então, assim, você mulher que tá vendo isso aí, não tem nada que você não faça com o auxílio do seu carrinho. Seja como polícia, seja como militar, você vai conseguir, você vai chegar lá. E é muita alegria a gente ser inspiração pra elas, Com né, certeza. Camila? É por isso que a gente E- acorda todo dia. E isso é muito legal você falar, porque assim, a gente tem essa sensação de querer tirar essa diferença. E essa tentativa de tirar essa diferença é o que costuma adoecer a gente. Ou adoece fisicamente, se você for tentar tirar uma bateria de 40 quilos Arreia na um mão. útero, tu nunca mais tem É. um filho. Ou adoece mentalmente. Então, entenda, a gente não tem necessidade disso. Antigamente, pô, eu chegava no serviço e falava, tem que virar de cabeça para baixo aqui, dá três cambalhotas. Eu falava, eu vou. Hoje em dia eu olho e falo, tem que ser eu. Se precisar ser eu vou. E vou fazer a melhor cambalhota possível. Agora, se não precisa, a gente não precisa se expor a determinadas coisas para tentar Se provar. afirmar. A gente não tem essa necessidade de se provar. E aí fica o bizu, né? Porque na hora que entra, todo mundo vai querer se provar, é normal. Isso aí. A gente entra eufórica e tal. Mas assim, lembre-se de quem você é. Lembre-se todos os dias de quem você é. Não deixa de se arrumar, não deixa de fazer isso. Porque a gente pode perder muita coisa, mas a identidade é o que mantém a gente de pé. Então, Mulherada, mantenha. percam tudo, mas não se percam. E por outro lado Exato. também, até trazendo, vai ter atividade que mais o homem vai fazer, mas vai ter atividade, por exemplo, lá no cockpit da aeronave, Com a gente tinha que certeza. trocar pedal às vezes. E aí, cara, tem um manche no meio, aí eles já falavam, Carol, isso aí é pra você. Como é que eu Exatamente. sou um cara de 1,80 m, vou entrar aí? Eu entrava lá com uma facilidade. Então, mulher, vai ter lugar pra você, fica tranquilo. E a gente percebe também que as instituições mudaram muito. Hoje em dia, o burro forte, ele não é mais o primeiro homem. A gente precisa de cabeças pensantes também. Então, a gente diminuiu um pouco essa questão de sempre tem que ser o mais forte, sempre tem que ser o maior, ou tem que ser o masculino. Não. A gente equilibra e entender que cada um tem uma habilidade é o que faz uma equipe, um grupamento, enfim, qualquer lugar funcionar bem. É entender que cada um tem sua habilidade e usar a habilidade no momento correto. Esse assunto, vê que eu até falei menos, né? É um assunto, às vezes, difícil, né? Eu acho que o mundo tá caminhando para um lado tão extremista, né? Sim. Que, às vezes, você, sendo homem, falando sobre um assunto de diferença, né? Onde o mundo tá falando ou as mulheres estão lutando por um direito que é direito dela mesmo.
Só que, assim, eu acho tão gostoso as nossas diferenças, né? Sim. Eu acho que o mundo perdeu tanto, às vezes, o senso de humor, assim, de, às vezes, brincar nisso, porque o que você tem de melhor, o que a mulher tem de melhor, talvez eu nunca vou alcançar Sim. isso, né? E talvez o que o homem tem de melhor, pode ser que a mulher não alcance, Não, e não tá tudo, vai. e tá tudo Não vai, tá bem, tudo né? bem. E somos complementares, Sim. e só que, às vezes, é difícil falar sobre isso, né? E E não às ser mal vezes o interpretado. cancelamento e ser mal interpretado sobre Sim. isso, né? Mas eu acho que às vezes tá faltando essa leveza pelo extremismo que a Isso gente tá aí. vivendo, né? Sim. De poder falar sobre isso, de poder brincar sobre isso de uma forma gostosa, Sim, né? e o ambiente do quartel, cara, ele exige esse equilíbrio. Eles vão perceber quando estiverem lá, né, em qualquer formação e depois de formado. Num curso de formação, vai ter a hora lá de rastejar, mas vai ter a hora da prova escrita e vai Sim. ter a hora da inteligência. Então, toda a polícia tem o seu setor de inteligência e nós mulheres somos muito mais detalhistas. Então, lugar de mulher é onde ela quiser e é isso. E não é sobre... A nossa sexualidade não define onde a gente vai estar, mas ao mesmo tempo ela também não deixa de definir a nossa posição. Então, Sim. assim, é igual você falou, para de querer neutralizar se é mulher mesmo e é isso, e Brasil. E Operação Mulheres de Farda, Consciência tamo dentro. situacional, né? É entender onde você tá e como que você tem que se portar naquele momento. Eu acho que é muito isso também, é ter o feeling. Pô, eu trabalho, eu sou policial. Meu cabelo é grande, beleza, eu não preciso raspar o cabelo, mas não dá pra eu andar com o cabelo solto em Pro determinadas bandido, situações. Então, assim, é esse lance do feeling, é entender onde você tá e entender como se portar naquele momento. É entender que, pô, se eu ficar aqui de risadinha, eu vou ter que eu vou ter que elevar o uso da força. Então, se eu já me porto bem no início, eu não preciso evoluir. E é esse feeling que a gente precisa ter justamente para equilibrar, para não precisar disso de, pô, o cara vai ficar se sentindo mal porque ele tá fazendo uma gentileza para mim. Ah, tem que ir com um fuzil aqui. Não, deixa que eu vou. Não, eu vou, porque eu preciso mostrar que eu consigo carregar um FAL. Não, pô, leva, pode levar, irmão. Preciso, faço questão, não, pode levar. Então, assim, é esse feeling de entender que a gente pode fazer o nosso melhor, mas isso não exige que a gente deixe de ser quem a gente é para tentar se equiparar a outra pessoa. show. Cami, o nosso, né, podcast chama Zona de Progressão, né? Muita gente acha que é por causa do nosso curso também chama progressão, mas é porque a gente gosta muito dessa zona de progressão. A gente fala que a zona de progressão começa quando a gente sai da zona de conforto, né? Sim. E você já mostrou que você saiu da zona de conforto para passar num concurso. Queria que você me mostrasse, né, mostrasse pra gente o que que você vê nessa zona de progressão da Camila. Tipo, quem era a Camila pré-concursada, depois de pós-concursada? O que que tu conquistou? Financeiramente falando, emocionalmente falando, o que que tu vê de diferença da Camila lá, pré-concurso e hoje? A Camila já com anos de concursada aí. Era mais fácil a gente fazer o contrário, né? O que a gente não vê, porque, cara, muda o jogo, né? Muda o jogo em tudo. E eu vejo que, assim, financeiramente, o concurso me deu tudo, pô. Ele me deu tudo por quê? Eu não ganhava mal na advocacia, pelo contrário. Eu ganhava até mais do que eu comecei ganhando como concursada. Acontece que eu fui demitida, né, na advocacia. E eu saí dali com o suficiente para pagar um cursinho. Então, o primeiro grande feito que eu fiz depois de concursada foi casar. Eu casei na praia, eu moro em Brasília, então você casa, é um negócio diferente, né? Então, assim, eu pude fazer escolhas. Pude fazer escolhas que a iniciativa privada jamais me daria. Eu pude fazer escolha. Pô, eu tive um filho, eu passei 8 meses em casa. E no meio do caminho, eu fiquei de atestado, porque eu tive algumas complicações durante a minha gravidez e eu passei 7 meses dos 9 meses de gestação afastada. E Se o eu tivesse. salário? E o E o salário salário? pingando, pô, todo mês. Zero preocupação, né? Zero preocupação. O salário pingou todo mês, voltei e entrei de férias. Então, assim, o concurso público me deu tudo. Hoje eu atuo fazendo outras coisas, mas o concurso público me deu tudo, pô. Ele me deu condições de sonhar mais. Porque ninguém sonha de barriga vazia. Ninguém sonha pensando que precisa pagar a conta amanhã e que não tem dinheiro para pagar a conta. Porque quando você é muito novo, você vai pensar em viajar, em comprar um celular melhor, mas, cara, o tempo passa voando. A gente conta a história aqui faz 10 anos, mais de 10 anos que eu comecei a estudar, pô. Comecei a estudar em 2012. Então, assim, a gente conta a história, eu me lembro como se fosse ontem, com um livrinho impresso aqui, rabiscando a lei, e eu tô aqui agora. Então, passa muito rápido. Então, o estudo me deu tudo.
Ele transformou a minha mentalidade para eu poder olhar em volta e falar, cara, olha o tanto de coisa que eu fiz. Eu cheguei até aqui, eu venci, eu fiquei em 20º lugar em 3 concursos com uma concorrência absurda. Eu fiz um curso operacional com um filho pequeno no meio do Covid. Eu tenho um marido que está na mesma área que eu e eu consigo entender a profissão dele porque eu também sou policial. Eu consigo hoje mostrar para as pessoas que é possível, porque ninguém nunca me deu nada de mão beijada, porque é muito fácil alguém sentar aqui e falar, pô, estuda se você tem 100% de condições. É muito fácil contar de uma história que a gente desconhece. Não, eu vivi isso aqui na pele, pô. Eu reprovei pra caramba, tomei pau, fui demitida. De alguém sentar pra mim em 3 segundos e falar, a nossa relação de trabalho acabou hoje. Aí você fica naquele choque e fala, mas eu fiz alguma coisa? Não, é só isso mesmo. A pessoa recolhe as coisas, levanta e vai embora. Então, assim, passar por essas coisas e enxergar que dava para ser mais é fantástico. Isso me deu muito além do que só o financeiro. Quando a gente pensa assim, eu quero passar num concurso, porque eu quero conquistar isso, aquilo outro, a gente vai pensando no material. Mas o material é só o que sustenta a pessoa em quem a gente verdadeiramente se torna, é só o que sustenta as coisas que a gente conquista. Mas a nossa conquista, ela vai muito, muito além do contra-cheque, né? Eu gosto muito de ler Napoleão Hill, já não, né? E ele fala, tem um dos livros dele, Atitude Mental, que ele fala assim, os pobres têm vantagem sobre os ricos, no seguinte quesito, né? Tem dificuldade. Sim. E as dificuldades são geralmente o trampolim para você alcançar aquilo que você realmente deseja, né? Aquela energia interna ali para você agir, né? Isso aconteceu na tua demissão, né? A tua demissão foi esse momento que uma pessoa que te aborda assim, ó, acabou a nossa relação de trabalho aqui, isso é desumano, né? É Porque desumano. todo o tempo que você levou ali entregando de vida, trabalho e tudo mais, Tempo que é o nosso bem mais precioso, né? Que ele não volta. zero consideração. Imagino que, assim, esse momento, qualquer pessoa de mentalidade normal iria se lamentar o resto da vida, pô, o que que eu vou fazer agora? Vou entregar currículo e tudo mais. Quanto tempo você levou pra ter essa virada ali de tipo, beleza, tem o meu momento de luto, horrível essa situação, mas, pô, dá pra ser mais. Qual o caminho eu vou Não, seguir mas agora? aí é inconstante, né? A gente contando assim, parece que no outro dia eu Parece levantei que e falei, vamos é. dominar o mundo. Não, mas não é isso, pô. Fiquei na Mike ali um tempão, né? Tive que digerir isso aí, só que assim, é aquele lance, né? A dificuldade realmente forja. Então, saber que eu não tinha outro caminho, cara, eu não tenho outro caminho. O grande ponto é, se não tem outro caminho, a gente precisa fazer isso que tem que ser feito, né? Deixa eu te interromper só um Fala. segundinho. A dificuldade forja, só que a maioria da população do Brasil é pobre. Mas é porque Se ela tá for- dormente, né? Aí você chegou no Ela ponto. tá dormente. Exatamente. Nem todo mundo que tem dificuldade acordou para ser forjado. Aí Consegue. esse Na é o ponto. verdade, eu acho que o grande problema é que a pessoa não consegue perceber a grande merda em que ela tá enfiada. Porque se você consegue perceber que daqui, sei lá, daqui 10 anos você pode acordar e tomar uma dessa, e aí você vai para o mercado de trabalho com 30, 35, 40, pô, eu tenho 36 anos, vou fazer 36 anos. Se eu tiver que ir para o mercado de trabalho da advocacia hoje, eu vou ganhar R$ 1.500. Se eu conseguir um emprego, eu ainda vou ter que ter carro, ter que fazer gracinha Pra poder ir atrás de cliente, né? Então tem que ter carro Exatamente. pra deslocar. Então, assim, o grande ponto que eu acho é que as pessoas não conseguem perceber onde elas estão. Agora, aí eu acho que a dificuldade é você viver em um ambiente que realmente propicie isso te ajuda. E se você não vive, você precisa procurar. Nós somos, sim, fruto do meio, mas a gente escolhe o meio onde a gente está. Porque hoje a gente tem essa condição muito maior, inclusive. Antigamente, pô, quando eu comecei a estudar, se eu precisasse conversar com alguém que era uma referência para mim, era uma vez por ano, num aulão do cursinho, ela ficava lá em cima de um palanque, e aí eu tinha que, quando acabasse, ficar lá bajulando a pessoa para conseguir subir para trocar uma ideia com ela. Hoje em dia, não, pô. Hoje em dia a Tem o pessoa meu me manda... direct, o seu. Hoje em dia a pessoa me manda mensagem no direct aqui, eu respondo com áudio pra ela, fala, cara, tu me respondeu. Eu falo, sim, gente, é todo mundo igual, entendeu? A gente é a mesma coisa. Igualzinho. Mas a gente molda esse ambiente também. Então, a gente tem esses caminhos. De onde surgiu essa parte em mim?
não vou saber dizer. Talvez a fé, talvez o que meus pais fizeram a vida toda, talvez a luta. Eu pratiquei luta desde novinha. Tive que vencer uma asma na água, na piscina. Então, assim, tudo isso às vezes a gente acha que é uma besteira, mas são Mas pequenas coopera. Instintos de coisas. sobrevivência. São pequenas coisas que vão nos transformando no meio do caminho. Mas se você que tá aí não tem uma coisa garantida, não tem uma coisa boa e quer mudar a sua vida, cara, usa isso aqui pra uma coisa boa, pô. A gente usa pra tanta coisa ruim, então a Não gente adianta pode. ficar só no tic-tac, não. Pô, a gente pode começar a direcionar e começar a se unir a gente boa mesmo. Eu costumo dizer que se você é o melhor. O dia que eu sou a melhor da mesa, eu tô na mesa errada, pô. A gente tem que sentar em mesa pra aprender. A gente tem que sentar no lugar onde a gente consiga melhorar. E aí, eu acho que esse é o melhor lugar, é fazer um exame de consciência e talvez se projetar no futuro. Talvez essa possa ser uma forma. Cara, me projetar no futuro. Pô, daqui 15 anos, se eu tiver do jeito que eu tô, como é que fica? Uhum. Daqui 20 anos. Porque essa sensação da projeção lá no futuro, e aí entendendo que o nosso cérebro não sabe o que é mentira, o que é verdade, fecha o olho e pensa daqui 20 anos. Uma segunda-feira qualquer eu sentei e tomei uma demissão e eu não tenho mais nada. Essa sensação vai te tomar, não tem como. Você vai sentir aquilo ali. E aí aquilo, sensação, emoção, e aí você parte para Ação. ação daquilo que realmente pode mudar, Cara, né? realmente, sim. Quando você tava falando, eu tava pensando muito disso, né? Que muitas vezes a gente usa como muleta o ambiente. Eu estudava na mesa de bar, meu pai tinha uma mesinha de bar, eu montava na varanda da casa da minha mãe, porque pra mim era o lugar mais fresco da casa. Pronto, não tinha como ligar ar-condicionado durante o dia, minha internet era de escada na época, e eu podia ter uma desculpa de, meu ambiente não é propício pra estudar, mas eu sentei minha bunda e fui lá e estudei. É fácil? Não é. Mas hoje em dia, é igual você falou, eles podem modular o ambiente, a gente não tinha como. Então, se minha mãe comia só fritura dentro de casa, antes eu só tinha a fritura pra comer mesmo, eu não tinha nem informação. Hoje, quantos nutricionistas você pode pegar aqui na palma da mão e aprender a comer melhor e levar uma salada pra dentro da sua casa? Quantas coisas você pode aprender? Então, cara, se teu ambiente pessoal está ruim, faz um ambiente virtual bom. Então, Não. vira amiga da Camila Kenderé, E vira como- amiga da Carol. E assim, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Você tem a possibilidade, você tem a progressão, pô, você vai lá, é um ambiente, você faz novas amizades. É difícil nadar contra a corrente? Pô, mas chegar aos 35 anos ganhando um salário mínimo é muito mais difícil. Qual que é o seu Escolhe o difícil? seu difícil. É escolher o seu difícil mesmo, de fato, é projetar aquilo lá na frente. A gente tem condições de fazer isso, porque se você se une a um monte de gente ruim, é lógico que é muito mais difícil você evoluir. Se você se une a um monte de gente que não quer nada com a vida, vai ser muito mais difícil nadar contra a corrente. Agora, você tá com um monte de gente boa pra caramba, melhor que você, que tá sempre à sua frente. No mínimo, você vai ser melhorzinho do que aquela galera que tá lá atrás, né? A galera que é ruim. Então, eu acho que essa modulação, essa busca por um ambiente que possa favorecer é o caminho que a gente encontra hoje de melhor. Muito bom, muito bom. Olha só, eu vou puxar agora o assunto aqui que você já estava esperando que ia puxar, Tava né? esperando já. Ali, ó, vi lá no teu Instagram, ó, especialista em estudo e aprendizagem, ciência do estudo e eficiência, dona do método ANSP. E aí, antes de te fazer uma pergunta, eu vou só contextualizar aqui que em 2013 eu comecei, eu fazia mestrado e trabalhava e dava aula e eu queria passar para a Receita Federal, fiscal da Receita Federal. E aí eu tinha acabado de parar de jogar bola, eu jogava bola, fazia engenharia e jogava bola, né? Aí quando eu parei de jogar bola, eu falei, beleza, agora eu vou ser o atleta de estudo. E comecei a estudar, estudar, estudar. Só daquele jeito, não sabia como estudar, né? E aí como eu tinha pouco tempo, né, eu comecei a comprar cursos de mentores. Naquela época tinha pouquíssimas pessoas que ensinavam como estudar, né? E aí, quando eu comecei a estudar aquilo ali, eu me apaixonei, assim. E comecei a estudar direito administrativo, e nunca muito fora, assim, da minha realidade. E eu fui vendo que, pô, realmente, quando você tem um método e você aplica ali em pouco tempo, cara, você aprende muito mais, muito melhor, né? E um estudo ativo e tudo mais. Sendo que eu acabei que não apliquei para concurso porque a vida acabou me levando para outra coisa, para empreender e tudo mais, mas aquilo serviu para eu ensinar para os meus alunos. E aí os outros alunos foram passando nos concursos e eles foram vendo como aquilo dava resultado, né? E o mais legal de tudo, que assim, aquilo serviu para tudo para mim. Serviu para eu estudar, como eu comecei a ler muito melhor,
comecei a estudar na faculdade muito melhor, né? De forma mais eficiente, mais organizada. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo o mercado de trabalho. E aí, no Fórum da Economia Mundial, estava lá, as habilidades do futuro que o profissional tem que ter. E a número 1 estava lá, aprender, né? Sim. Que é uma habilidade, para mim, é um superpoder. Um superpoder. Não importa se você não se acha inteligente, né? Você tem uma máquina aqui que é absurda. Né? Você só não sabe que tem esse poder, né? A gente só não sabe nisso, né? Que a escola não ensina, ninguém acaba ensinando, né? Hoje a gente tem muito mais informação. E conta um pouco mais pra gente, assim, como é que foi, como você chegou a estudar essa parte, como é que é teu método hoje? Quero entender um pouco mais aí esse contexto. Então, vamos lá. Essa primeira ataque que eu tomei aí, o que que eu aprendi com ela? Que aquilo que eu estudava naquela minha escolinha de freira não foi suficiente, né? E aí eu me lembro até hoje, quando eu entrei para o Colégio Militar, a gente fez uma prova ali e eu peguei a época, acho que você vai lembrar disso aí, viu? Tinha uns livros assim, enormes. Tinha as enciclopédias, né, que Uhum. tinham vários conteúdos e tinham alguns livros que era assim, ensino fundamental. E aí tinha todas as matérias, tudo que você estudava no ensino fundamental inteiro. Tinha o do ensino médio, tinham todas as matérias lá. E aí eu me lembro até hoje, você falou da mesinha de bar. Eu me lembro até hoje que a gente ia se mudar para uma casa e a casa não ficou pronta. E aí a gente passou uns 3 meses ali na casa de uma tia minha. Essa história é boa, eu nunca contei, hein? E aí eu peguei essa apostila, era uma apostila de ensino fundamental, e eu fiz essa apostila. Sentada no chão, com um livrinho assim de perninha de índio sentada. E eu fiz essa apostila por uns 3 meses, eu fiz essa apostila inteira. E ela era basicamente uma apostila com um resuminho ali na frente e várias questões. E de uma série, sei lá, eu não sei precisar quantos alunos, mas ali muito mais de 500 alunos. Eu fui uma das 3 que não precisou fazer uma espécie de uma dependência quando eu entrei, porque eu consegui a nota. E aí já peguei esse negócio de, pô, eu fiz um monte de questão e deu certo. E na época que eu estudava para o vestibular, mesmo tendo parado no meio do caminho, eu consegui índices muito bons. A gente tem aqui em Brasília o PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada. Então, você faz primeiro, segundo e terceiro ano. Você vai fazendo provas ali e se você tiver um bom índice, você entra no vestibular. Não sei se hoje ainda funciona assim, mas na minha época era assim. E aí, eu consegui índices muito bons, né? Mas não fiz o terceiro, porque no terceiro estava eu lá perebenta e não cheguei a fazer o terceiro, mas no primeiro e no segundo eu consegui índices muito bons e mais ou menos com a mesma técnica, né? De fazer muitas questões ali. Pegava os livros e me dedicava a fazer muitas questões. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu vi aquele mundo de material e eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo ali. Pô, eu vinha da advocacia. A advocacia é filosofia, juridiquês e pelo quanto eu falo, vocês imaginam que eu gosto desse negócio, né? A oratória me envolve ali. Então eu assistia aquelas aulas e eu sentava para fazer questão e eu errava tudo e falava, cara, não é possível. Por que que alguém consegue? Eu não. Eu sempre gostei de aprender a aprender, né? Talvez seja esse o feeling aí. E eu sempre tive essa curiosidade. Se eu vejo alguém que sabe uma coisa que eu não sei, pô, esse livro eu não li, do Napoleão Hill, já vou ler. Então eu sempre tive isso de, pô, se alguém sabe alguma coisa que eu não sei, como você fez? Como que faz isso aí? Tá, mas funciona pra quê? Então, tinha esse espírito comigo de tentar entender o porquê. E aí, peguei isso, comecei a estudar e ficava pensando, cara, por que que não é assim? Não adianta só pegar além da... Eu sou da época do Evandro Guedes, então senta a porra da bunda na cadeira e faz essa merda. E eu falava, cara, não é só isso, não é possível. Não é possível que seja só isso. E comecei a tentar entender. E aí, existiam poucas pessoas, de fato, que eram mentores que faziam isso, mas eu não digo que é sorte, porque eu não acredito em coincidências, em sorte, mas entendo sim que foi um envio de Deus ali para mim. E eu fiz um acompanhamento com um cara que é fantástico. Hoje ele não está mais no mundo dos concursos. E ele trazia uma série de coisas que sustentavam o estudo. Então a gente fazia um programa ali, acho que em torno de 15 encontros, mais ou menos. E lá pelos últimos 3, ele te passava a técnica do estudo. Mas nesse caminho inteiro, a gente aprendia tudo o que a gente tem que entender, que hoje eu entendo, que eu tenho certeza que vocês já sabem também, que é o que sustenta o nosso estudo. E quando chegava lá no final, o estudo em si ficava muito simples.
E foi aí que eu consegui, de fato, fazer muito em pouco tempo, né? Os 50 anos em 5 ali, eu consegui fazer muito rápido, em pouco tempo, porque eu peguei a técnica, mas eu tinha tudo aquilo que estruturava, tudo aquilo que sustentava a técnica. Então eu entendia, pô, eu estudei uma matéria que é uma matéria que eu não curto pra caramba num dia muito ruim de estudo pra mim. E se eu fizesse o contrário? E aí comecei a modular essas coisas. Lógico que isso exige um pouco de tempo, exige uma maturidade, mas isso torna o estudo muito mais leve. E aí, o que eu faço hoje na internet, o que eu faço hoje com mentoria, cara, eu fiz a vida inteira. Eu sentava numa mesa e alguém começava a conversar e a pessoa falava, pô, mas como que você passou? E aí eu falava, não, pega um papel aí, anota aí, eu vou te falar. E aí falava, e a pessoa falava, cara, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. E para mim era muito óbvio, né? E quando eu entrei na internet, o meu objetivo não era esse. Mas eu comecei a fazer isso e o negócio foi girando. E eu cheguei ao ponto de ver, tá todo mundo esgotado de conteúdo, tá todo mundo ansioso, perdido nessa quantidade de conteúdo que não consegue administrar e sem um método que funcione. E comecei a aplicar com os alunos que eu tinha isso que eu aprendi e o que eu vim estudando. E aí, nesse tempo, eu falei, bom, mas isso que eu sei hoje, eu sei porque eu aprendi de alguém ali em uma formação simples e porque eu apliquei. Então, vou me estudar. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso de neuropsicologia voltado para o ensino e um de psicanálise, porque eu começava a conversar com as pessoas e ela falava para mim, não, mas é porque não dá. Não, mas é porque é difícil pra caramba. E eu falava, então, como que é a sua relação com seus pais? E aí eu falei, bom, eu preciso entender isso também de uma forma mais científica, porque é legal a gente contar a nossa experiência, mas também não dá pra gente ficar aí vomitando as coisas Só na sem intuição. ter uma base. Não dá pra isso ser só empírico, né? E aí eu fiz essas duas formações e falei, bom, agora eu consigo estruturar tudo que eu faço, colocar isso empacotado e mais, conseguir distribuir isso, porque é muito difícil fazer isso no 1 a 1. Isso exige muito do meu tempo, isso exige muito do tempo da outra pessoa e isso envolve um custo alto, porque a gente está tratando o nosso bem mais precioso, né? Eu tenho filho, marido, casa, um monte de roupa para lavar, então a gente está envolvendo o nosso bem mais precioso. E daí eu desenvolvi o método. Então o método se chama Aprovação Não É Só Papiro. Porque a pessoa chega do meu lado, ela chega lá no meu perfil e fala assim: como que eu faço para filtrar as questões que eu preciso estudar? Eu falo, então, meu amor, mas para qual concurso você está estudando? Não, eu quero ser polícia. Eu falo, mas qual polícia? Não, é qualquer polícia. Eu, então, mas não é bem assim. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 32, então não dá para ser qualquer polícia. Mas você quer fazer que tipo de atividade? Não, eu quero ser aquela que veste preto. Eu falei, então, que veste preto é determinada polícia. Mas você quer vestir preto por quê? Quer ir pra rua ou você quer ficar mais... Exato. Então, assim, a gente vê que as pessoas, além de dormentes, estão perdidas. E esse direcionamento é o primeiro caminho. Por quê? Porque não adianta eu ensinar exatamente como ela tem que estudar e depois de amanhã ela acordar e falar, nossa, no fundo eu acho que eu nunca quis ser policial. Então, eu preciso primeiro que ela entenda o que é ser policial, né? E qualquer outra carreira também. O método não se aplica só à carreira policial, mas assim, eu preciso primeiro que ela entenda onde ela está entrando, o que faz o caminho onde ela está entrando, se esse caminho realmente é suficiente para o que ela quer, se esse caminho é o caminho exato, é o caminho correto para aquele momento, porque assim como eu acabei de falar que a gente não sonha de barriga vazia, não adianta alguém que hoje está desempregada, que está desesperada para conseguir alguma coisa, querer estudar para o concurso da PF que deve sair daqui 6 meses, porque em 6 meses ela não vai absorver aquela quantidade Talvez de é conteúdo. melhor, tem 19 anos, faz uma EAR da vida, depois usa como Justo. trampolim. Mas as pessoas desconhecem, elas desconhecem essa informação. Então, eu acho que o nosso papel é muito importante nesse sentido. Porque, às vezes, pra gente é óbvio isso. Pô, se você tem essa idade, faz um concurso militar. A maioria das pessoas desconhece, por exemplo, o concurso temporário. Sim. Cara, é uma puta de uma oportunidade, um salário bom pra caramba. Sim, não, tem gente que chega... A entrada é mais fácil. Então, assim, essa coisa da gente já conhecer esses caminhos e planificar isso e entregar para a pessoa vai muito além do papiro, vai muito além do estudo. E é o que eu acredito que as pessoas de fato precisam hoje. Porque técnica de estudo, se você pegar o chat GPT hoje e falar, eu tenho 3 horas por dia para estudar, eu quero estudar para tal concurso, eu quero que você divida em conteúdo, revisão e questão, ele vai te entregar. Só que no meio do caminho ele não está contando que você adoeceu, que você tomou um pé na bunda, que você foi demitida,
ele não tá contando com essas coisas. Então, essa parte é a parte que a gente precisa trabalhar. E é aí que eu entro, é aí que meu método entra. Exige que as pessoas já tenham sofrido um pouquinho? Talvez, né? Porque dificilmente alguém que tá cru, que tá virgem nesse processo, vai querer submeter a isso. Mas uma vez que ela já passou por alguma frustração, por alguma dificuldade, por alguma tentativa de ser aprovada e viu que aquele caminho não ia, é o melhor caminho que a gente tem, integrar isso tudo. Talvez com o meu método, talvez com qualquer outro. Mas é a gente conseguir entender que o estudo não é você tá mudando a cadeira, até porque a gente também mudou. Isso ainda vale. Mas não só o estudo mudou, mas o aluno mudou. O nosso perfil mudou. A pandemia mudou o jogo de tudo. As provas são mais difíceis porque a gente passou muito tempo sentado estudando. Ah, mas eu não consegui estudar nesse caminho. Irmão, problema, teve gente que estudou. E para filtrar essas pessoas, o nível da prova precisou subir. Para filtrar a quantidade de gente que hoje tem acesso ao estudo, o nível subiu. Porque antigamente, se você morava no interior, você não estudava. Antigamente, quem passava em concurso era quem morava na capital, quem tinha condições de se deslocar e muitas vezes quem não trabalhava, porque tinha cursinho que não tinha aula à noite. Lá na Armas, todo mundo fala que a Força Aérea era carioca, praticamente, Rio e Brasília. Justo. Galera que tava lá Era só quem dessa tinha galera. condições, pô. Porque não tem como que antes alguém do interior ia fazer uma prova para PF. Uma cidade de interior Lá não no tinha Acre. Não tinha, pô. E não é à toa que hoje a gente vê o interior, a gente vê o Nordeste tomando vaga de todo mundo, cidades pequenas. A maioria dos alunos que eu tenho hoje é do interior. Por Sim. quê? Primeiro porque aqui em Brasília a galera tá muito nesse circuito. Eu preciso saber o que fazer, eu preciso da técnica. É o pulinho do gato, o pulinho do gato. É todo mundo macaco velho de concurso. Então já fica naquela, não é, tem um botãozinho aqui que na hora que eu apertar vai dar. Enfim, não é bem assim, mas a gente consegue entender que o perfil de tudo mudou. E se a gente não se atualiza, a gente não vai entrar, pô. O aluno antigão, o concurseiro burro, forte, ele também não passa mais. Não é só sobre a quantidade de tempo que você consegue ficar sentado, porque vai demorar mais. Hoje demora mais um pouco. Antes, em 2, 4, 6 meses, você conseguia uma aprovação tranquilo, se você tivesse muito tempo ali. Hoje em dia, nem sempre. Às vezes o concurso não sai, às vezes sai aí, todo mundo judicializa, aí o negócio demora mais. Então, a gente precisa entender que esse jogo mudou. E se o jogo mudou, ou a gente se adapta, ou a gente nunca entra. É, darwinismo, né? Seleção natural, como falam. Ó, a gente vai estrear aqui, nem o meu host sabe, a gente vai estrear com você, pra encerrar, um quadro novo aqui no Zona de Progressão. Sim, novo pra mim Meu também. Deus, eu tenho dificuldade em pensar rápido. Não, mas eu me inspirei em você, tá? Ai, Porque meu Deus. você gosta muito quando ela abre a caixinha, gente, ela bota assim, fogo à vontade. Então eu resolvi estrear hoje Bom. o quadro Fogo à Vontade. Boa. E aí, mulher, tu vai descer a lenha. Eu vou falar uma frase e aí você vai ser fogo à vontade. Entendeu? Bora. Então vambora, bate bolinha daquele Ai, jeito. meu Ó, a gente Deus. tem um jogador de futebol aqui, então vai ser Jiu-jitsu bate-bola. também. Isso aí. Então vamos lá. Qual o melhor concurso, na opinião da Camila Kinderê? Aquele que te tira da situação que você tá e te dá dignidade. Excelente. Qual foi o maior desafio da carreira da Camila Kinderê até hoje? Me reencontrar depois da maternidade dentro da polícia. Excelente. O que é algo que tira a Camila e a policial Camila Kinderê do sério? Ai, meu Deus, eu vou chorar, meu filho. Coisa linda. Um sonho da Camila Kinderê. Ai, nossa, são tantos. Meu Deus. Eu sou tipo José, a sonhadora. Mas vamos lá. Conseguir transformar aquilo que mudou a minha vida, conseguir multiplicar aquilo que mudou a minha vida na vida de quem também sonha. E agora, pra fechar, e com chave de ouro, uma frase que se a Camila Kinderê pudesse colocar estampada em todos os lugares do mundo, ela colocaria pra todo mundo ler. Aos campeões o desconforto. Essa não é minha, não, é do Bernardinho, mas ela faz muito sentido pra mim. Excelente. E aí, gostou do quadro novo? Excelente, adorei. Muito bom. E é isso, vamos encerrar. E aí? Se encerrar só porque a gente tem... Ela tem tempo, é mãe, né? Tem que buscar filho. Essa mulher Porque é por fogo. mim eu continuar. Não, vou falar 3 dias. Não, vai ter Fala parte pouco. 2. Vai ter parte 2 lá Vai no ter parte Rio. 2. Lá Bom, no Rio, apertou a mão, fechado. polícia. Fechou, então. Fechado.
Fala aquilo que você sempre fala pra ela aconselhar aí a galera. Pois é, então, nosso podcast, né, Zona de Progressão, né, a gente acredita muito que os aprovados é quem resistiu todo esse processo aí da zona de progressão mesmo, né? Você chega, teu primeiro processo ali, você não entende nem que concurso tem que prestar, né? Enfim, você aprende técnica, você aprende mentalidade e o melhor de tudo, o que você falou, ninguém chega lá no final e se arrependeu, porque essa zona de progressão é muito mais do que o dinheiro pode dar, é muito mais do que qualquer coisa, né? Esse crescimento e maturidade que a gente acaba passando, né? E quem tá lá estudando agora, nesse solzão, Rio de Janeiro tá fazendo muito calor, né? Vários lugares aqui também tá bem quente, né? O que você pode falar aí para essa pessoa não desistir, que vale a pena de fato uma frase, algo para você motivar essa pessoa e a gente fechar com chave de Olha ouro. aqui no olho deles, ó. Bom, vamos lá. Eu quero que você se imagine. Não teve esses dias a gente teve a trend aí, né? Encontrei com a minha versão do passado. E a sua versão do futuro? Eu costumo brincar com uma situação. Eu acho que lá na Porta do Céu, não sei se você sabe disso, mas lá na Porta do Céu tem 2 telões. Tem um telão assim, que é quem você foi. E tem um telão que é quem você deveria ter sido. Lembre-se todos os dias de se esforçar para ser a pessoa que você deveria ter sido. A gente tem infinitas habilidades que foram confiadas a gente tem pessoas para nos apoiar nesse caminho. E se você acha que ainda não tem e está aqui agora, você tem. Essas pessoas aqui, elas estão aqui para te apoiar e com certeza o algoritmo vai te trazer mais um monte de gente que pode te ajudar nesse processo também. Vir sozinho ao mundo não significa permanecer só. Faça o seu máximo para se aproximar a esse telão. Porque não deve ter nada mais angustiante na vida do que passar uma vida miserável, passar uma vida aquém das suas expectativas, aquém das suas possibilidades e descobrir lá na frente que era só esforço. Muitas vezes é um pouquinho mais, é aquele esforço que você não está disposto a fazer hoje que vai ser o responsável pela sua vida inteira. Eu contei a minha história, com certeza eles já trouxeram diversas histórias parecidas, mas olha para trás, liga os pontos lá atrás. E faça aquilo que eu falei aqui sobre queimar os seus barcos. Queime os seus barcos. Não se dê a possibilidade de voltar. Se você deixa alguma coisa para trás, você tem a chance de voltar. E se existe essa possibilidade, você vai voltar, porque o caminho não é fácil. Então, queime todas as possibilidades, para que a sua única possibilidade seja, de fato, vencer. E aí, aos campeões, meu amor, o desconforto. Isso é legal. Muito bom, muito bom. Meu amor, muito obrigada, princesa. Vai, Carlitos, agradecimento para quem Adorei te você conhecer, quiser. muito obrigado, tá? Excelente. Eu quero só falar aqui, ó, quem gostou desse episódio, por favor, compartilha. Lembrou de alguém? Ah, lembrei de alguém, alguma frase que a gente falou aqui, alguma história, manda também pra essa pessoa. Teu parceiro de estudo, manda pra ele também. Lembrando que os concursos que a Camila falou, a maioria, às vezes nem tem limite de idade, PF, PRF, então é para qualquer idade, não tem essa qualquer de idade. só para jovenzinho, não. Exatamente, seja bem-vindo à sua zona de progressão. Então é isso, gente. Ó, quero agradecer o patrocinador desse episódio, o Método Definitivo pro TAF, o meu programa de treinamento físico para teste físico, especialista em mulher, né? Até porque a gente tá no mês da mulher. Então, ó, vai ter o link aqui embaixo para você que quer ingressar, quer treinar com a gente, né? Conquistar sua aprovação no teste físico, barra, flexão, etc. Outro patrocinador também é a Verbo Jurídico. Vai ter cupom de desconto aqui também, o link aqui embaixo para você entrar em uma das pós-graduações da área jurídica, assim como a Camila, né? Que se formou em Direito. Então, tem balística forense, etc. E tem cupom de desconto nosso também. E lembrem, gente, o sucesso é doce, mas ele cheira a suor. Vamos pra cima. Até o próximo episódio. Valeu.